Bom dia a todos, esse é mais um episódio do Cielocast. Esse episódio estamos aqui com a Deise da Cotrijal e com a Sandra das Embalagens. Estamos hoje aqui no espaço da startup ESG, que é aqui na FEITEC, na nossa Feira Regional de Inovação. É com imenso prazer que recebemos as duas, juntamente com a Manuela, para falar um pouco sobre o trabalho da Cotrijal, um pouco do trabalho das embalagens, principalmente das ações voltadas à inovação e sustentabilidade. Bem-vinda, Deise, bem-vinda, Sandra. Obrigada. Eu estou bem assim, eu vou voltar um pouco, vou ter um momento de nostalgia, porque a Deise é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né, na parte ambiental, acho que 15 anos, a gente trabalha mais ou menos assim, no mesmo período, que eu fui para a Numetoc, ela trabalhava na Cotrijal. E é legal, né, agora a gente se reencontrar nesse podcast e falar um pouco de logística reversa, né, que é algo forte em relação às embalagens, né, que elas trabalham. Queria primeiro perguntar, dar as boas-vindas também para a Sandra, para falar sobre isso e no sentido de por que é tão importante a logística reversa, trazendo para a sustentabilidade, como que funciona, né, essa parceria com vocês. Bom dia a todos, agradecer a André, agradecer a Manuela, agradecer a Deise, né, a Cotrijal, que nos possibilitou esse momento de vir falar um pouco de logística reversa e também falar um pouco do canal de distribuição, que é um dos principais agentes nesse processo como um todo. Então, eu falar em nome da questão da logística reversa a nível de Brasil através da federação e também da nossa central, que é pioneira, né, no Rio Grande do Sul, que é o Cimbalagens Área, que completa 25 anos de operação o ano que vem, num trabalho que vem nos dando muito orgulho e que cada vez mais vem se organizando, vem crescendo ao longo dos anos e que nós temos muitas histórias para contar e graças aos nossos parceiros que vêm trabalhando junto conosco, né? É até bacana compartilhar que todo esse trabalho, né, da logística reversa evita de problemas ambientais, né? E porque antigamente a gente sabe como que funcionava, até é bom tu resgatar um pouquinho isso, né, da importância do trabalho, Sandra, porque que tem que ser cada vez mais comunicado, porque hoje na área de meio ambiente a logística reversa é um dos pilares que mais dá certo 100% das embalagens de fertilizantes e tudo mais. Diferente de pilhas, lâmpadas, que a gente ainda tem dificuldade nas empresas, não tem uma responsabilidade bem efetiva. Então, por que será que essa deu tão certo? Tem um porquê, né? Sim. É importante dizer que o nosso setor ele tem uma legislação específica, né? Por si só já se fala que há uma organização dos setores e aonde tem todos os elos da cadeia identificados e cada um com a sua responsabilidade, fica muito mais fácil trabalhar. Essa garantia de sucesso na logística reversa realmente, porque desde o produtor, que é o nosso principal ator do processo, aquele que tem a responsabilidade de, após o uso do produto, fazer a devida tríplice lavagem, nós dando condições de ter a embalagem, né, feita a sua reciclagem, não precisar ser incinerada, poder fazer outros tipos de artefatos com a embalagem. Então, nesse processo, nós temos a participação efetiva do canal de distribuição através das revendas e cooperativas, né, cito hoje aqui a Cotrijal, que é a nossa primeira parceira após lei, né, nesse processo. Temos o poder público e os órgãos fiscalizadores que nos ajudam de forma efetiva para que esse funcionamento desse processo ele realmente tenha grande sucesso e dizer que esse trabalho não é feito a duas mãos, né? Realmente tem um sucesso porque todos eles participam ao longo dos anos, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde todos os anos nós temos números melhores para apresentar. Se nós pensarmos que há pouco tempo atrás, né, porque 25 anos para a área ambiental realmente é pouco tempo e se trabalhou e se melhorou muito esses processos, nós vamos pensar que realmente essa questão da legislação, que muitos setores ainda não estão organizados, não que não seja a vontade dos mesmos de participarem ou de terem uma logística própria, mas não tendo uma legislação específica, não tendo uma destinação para esses produtos ou essas embalagens, não há uma possibilidade de organização. Então, dentro da política nacional, né, a gente percebe que os setores começam a se organizar, começam a buscar exemplos, né, que se tem aí, que pode se seguir, e nós,
podemos, de uma forma ou outra, todo o nosso setor ajudar, auxiliar a crescer. A questão da problemática, né, que você me perguntou, não vamos muito longe, nós tínhamos embalagens que eram enterradas, que eram queimadas, né, que prejudicavam não só o meio ambiente, como a saúde pública. E hoje nós temos outra realidade. Contaminação de solo, água, tudo, Com certeza. Então, hoje nós temos uma outra realidade que vai além de um trabalho, né, Deise, não só de receber e processar e destinar embalagens, mas nós temos uma responsabilidade ambiental muito grande. Não só com a nossa área agrícola, com os nossos produtores, com os nossos revendedores, mas principalmente com a futura geração, que é essa que vai ficar no nosso local, aqui no lugar do nosso trabalho hoje, e que vai possibilitar futuramente manter e melhorar esses nossos processos sustentáveis, né? Sim. Então, a nossa preocupação hoje a nível nacional, né, Deise, é uma preocupação efetiva e até nas ações conjuntas, principalmente a Cotrijal como nossa parceira, né, com as suas unidades de credenciamento, bem como com o posto, é que a gente procure multiplicar, né, esses ensinamentos na questão da educação ambiental, que é muito importante e que seja continuado, né? A gente acabou entrando diretamente no assunto e a gente nem apresentou, né, direito às nossas convidadas. Eu gostaria que tu falasse eu ia falar no meio da mini conversa. currículo da Sandra. Eu sei que é um currículo muito extenso, eu não conseguiria decorar todo ele, mas gostaria que a Sandra se apresentasse um pouco do papel dela com as empresas. A Embalagens é uma empresa já consolidada no mercado, é parceira nossa aqui e proporcionou esse espaço que a gente está aqui dentro da Feitec. A própria Cotrijal, na figura da Deise, também a Cotrijal é parceira nossa. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês, o papel de vocês empresarial, na própria Cotrijal também. Então, esse processo começou ainda quando o consórcio, né, eram 92 prefeituras que tinham uma problemática na destinação das embalagens e, preocupada com isso, se uniram e criaram um consórcio para a destinação das embalagens. Então, para nós, para mim, como profissional, que estou desde a época de consórcio ainda nesse processo, é motivo de muito orgulho acompanhar o melhoramento desse trabalho e, como a Manu costuma dizer, né, a gente é apaixonado pelas questões ambientais, não é difícil trabalhar nessa área. Eu tenho a felicidade de ter muitos parceiros profissionais que têm esse mesmo sentimento e que possibilitam que a gente possa melhorar os nossos processos e as nossas ações. Eu estou, então, no Embalagens desde o princípio, né? Nós hoje temos uma associação de revendas que chama Área, onde nós temos o canal de distribuição todo responsável por esta logística reversa. Por conta dessas unidades de recebimento ter alto custo, essas unidades de recebimento são mantidas pelas revendas e cooperativas, né? Cito a nossa parceira aqui representando as demais. E nós temos uma área hoje de 184 municípios que nós atuamos. Então, nós temos uma área muito grande de trabalho, onde nós temos 11 postos que estão integrados aos Embalagens, e cada ano nós temos novos desafios, né? E nós não ficamos somente acomodados a receber e processar e esperar que essa embalagem chegue. Junto com os revendedores, nós fizemos recolhimentos itinerantes junto com o município de Passo Fundo. É importante dizer que é nosso parceiro, o Sindicato Rural, as revendas se envolvem diretamente, a Cotrijal também é nossa parceira aqui, e nós vamos lá na propriedade rural trazer aquela embalagem do pequeno produtor que não tem condições de trazer até a central, facilitando assim para ele essa devolução das embalagens de forma correta. Então, nesse processo todo, ao longo dos anos, foi se desenhando, e hoje nós temos a felicidade também de representar uma federação, né, que está com 3 anos efetivos. Eu ia falar isso, porque é isso que o André comentou, né, que eu já fui direto ao ponto, mas quando você fala tudo isso, Sandra, depois de falar mais da FENACE, eu queria que tu colocasse, talvez ninguém nunca te perguntou isso, mas como mulher você conseguiu se posicionar, né, nessa grandeza, atender pela FENACE vários estados e liderar um negócio tão consolidado de 25 anos. Eu acho legal você falar um pouco da Sandra e como você conseguiu, porque criar esse posicionamento, sendo mulher envolvida com políticos, com empresários, com diversas frentes, não é fácil, né? Então, talvez falar um pouco disso, de como que você criou na tua experiência, né, profissional e também de pessoa mesmo, para depois nós entrar na FENACE, que eu acho bacana nós saber. Uma das pautas que a gente tem dentro do nosso espaço é falar sobre o ESG, né? E o ESG fala muito sobre a questão da diversidade. E eu admiro a Sandra muito por isso, porque ela construiu
uma carreira, né, tem um nome muito forte e muito respeitado, né, hoje. É muito importante falar isso, porque a gente sabe que na nossa sociedade atual, ainda existem esses problemas, né, de ter mulheres à frente de posições majoritárias, posições de liderança, né. E que dão certo ainda também, né? Eu venho de um tempo que não tinha muitas mulheres no mercado de trabalho, principalmente do agronegócio, né? Então eu já estou há alguns anos aí, não vamos contabilizar. Mas o tempo tem sido bom comigo, tanto na vida quanto no trabalho. Nós temos encontrado pessoas que realmente vêm contribuindo, né? Sozinha a gente não faz nada, não alcançamos nada. Temos parceiros políticos que acreditam no nosso trabalho, que atendem às nossas reivindicações. Não nos acomodamos depois de 25 anos num trabalho que foi desafiador também agora com essa mudança, né, na criação de uma federação. E eu penso que eu não encontrei dificuldade por conta da seriedade do trabalho, né? Quando eu comecei ainda não existia legislação, então fomos construindo isso todos juntos e aprendendo como que deveria ser feito esse processo. E com isso nós fomos nos ajudando. Então não houve dificuldade, porque às vezes tem alguns processos que a gente trabalha com os nossos associados que parece que é só o recebimento, como eu já citei 2 vezes, né? Mas não, tem um envolvimento muito maior. E com isso traz uma experiência, né? A gente adquire uma experiência que vai nos melhorando ano após ano para a gente continuar melhorando os nossos processos internos também. Então eu digo para vocês que não senti dificuldade. Acho que a dificuldade maior foi essa mudança de cultura, né? Essa adequação legal que ainda hoje a gente tem algumas resistências. Como que você viu esse potencial de negócio assim quando tu começou? Como que você viu que ia ser? Na verdade, foi tudo de uma forma muito natural, né? A Deise acompanha ao longo dos anos, a gente vai criando novos laços, né? Criando novas parcerias, como aqui a gente está hoje, e nós vamos levando o nosso trabalho à frente, e com isso a nossa logística reversa nos traz grandes resultados e muito orgulho, né? Porque se nós falarmos que hoje o Brasil é referência mundial em devolução de embalagens vazias, a gente já começa a explicar um pouquinho do que é o sucesso desse nosso trabalho. Então, complementar isso é que talvez a receita seja amar o que faz, né, que eu acho que é o principal. Eu acho que não resta dúvida que eu amo, me dedico 100%, né? Abdico inclusive da minha vida pessoal para o meu trabalho, mas é desafiador. Todos os anos eu tento melhorar, tento me inserir no que há necessidade, né? Até vocês me pegaram um pouco de surpresa, me falar sobre logística, né? Eu queria pegar porque é difícil eu falar da minha pessoa física, né? Eu sempre estou na pessoa jurídica. Eu acho que hoje eu sou a pessoa jurídica até, né? No improviso mesmo. Exatamente, essa minha característica muito forte de representar 100% as entidades a qual eu trabalho, eu acho que isso me define muito bem, né? O profissionalismo, e essa marca eu trago desde a minha adolescência, né? Quando eu comecei a trabalhar. E hoje ver os embalagens, né, que eu digo que é a avó do sistema pelo os anos de trabalho que tem, completar 25 anos realmente é uma concretização de algo que nem nós mesmos imaginávamos. E poder continuar com esses parceiros ao longo dos anos acreditando no trabalho, né, porque a gente não está aqui contando uma história porque começou a política nacional dos resíduos sólidos ser falado muito, né? Hoje virou uma moda talvez procurar novos processos. Não, nós estamos aqui apresentando casos de sucesso concretos de um trabalho efetivo ao longo dos anos e que realmente nós nos dedicamos todos os dias até hoje, de forma que efetivamente a gente consiga alcançar melhores números, né? Bacana. Se eu puder interromper. Então, eu sou a Deise, né, coordeno a área de meio ambiente da Cotrijal há 12 anos, vai fazer 13 anos. E aí, complementando o que a Sandra falou, e a Cotrijal já trabalha há 20 anos, sim, né? Foi a primeira cooperativa a associar as embalagens. Isso. E a Sandra já estava lá, então eu posso falar de 12 anos que eu conheço ela, que ela toca muito bem esse projeto, ela está sempre por dentro, sempre orientando, sempre trazendo mais informações. E a gente vê um trabalho muito sério, assim. Para nós da cooperativa é muito orgulhoso assim a gente falar do projeto da logística reversa das embalagens vazias, porque funciona, né? E ele é sucesso assim porque ele funciona bem lá na propriedade,
é bacana que o associado, o usuário do produto, do agrotóxico, ele tem um destino final, então ele sabe que, bom, ele vai fazer uso, mas ele tem para onde destinar, e teoricamente sem custo, né? Porque esse fluxo, aí ele traz para a cooperativa e depois leva para as embalagens, fica cargo, a gente consegue... A Cotrijal estruturou muito bem também essa forma de retorno da embalagem, né, tendo os pontos de recebimento, e é sempre assim muito bacana que a gente sempre aprende com as embalagens, que é referência. A gente tem outras centrais também, porque a cooperativa hoje está grande, está em vários municípios, e aí, mas a referência sempre é as embalagens, porque é primária, é a primeira que iniciou antes mesmo da legislação, como a Sandra falou. E a gente usa muito assim exemplos e está sempre buscando orientação, informação para passar para o associado, para o usuário. E é um sistema que funciona muito bem, então é um motivo de muito orgulho para nós. É uma logística que funciona, que nem a Manu falou, né? Tem vários produtos, itens que a legislação prevê de se fazer logística reversa. Agora, dos agrotóxicos, das embalagens, é referência, porque super funciona muito bem. Sim. Então, bacana que ela serve de exemplo para todas as outras, né? Para nós é motivo de muito orgulho mesmo esse sistema tá funcionando e a gente ser, então, credenciada às embalagens e fazer parte da FENACE, enfim. Na verdade, é bacana ouvir isso, porque ele funciona porque tem o elo que tem essa coleta, né? Tem a questão legal, que realmente é uma questão obrigatória. Nenhum agricultor quer se ver como criminoso. A gente sabe que a legislação referente a isso é bem forte, né? E, ao mesmo tempo, a Cotrijal consegue educar o agricultor, né? O cooperado, porque para fazer parte da logística ele tem que estar educado, ele tem que saber como fazer todo o sistema, o procedimento. E essa questão toda de dar muito certo também eu vejo porque as embalagens têm um rastreamento, né? Que, por exemplo, se a pessoa compra algo que não é daqui ou as embalagens daqui, é muito fácil pegar o gerador, né? Digamos que vai o criminoso, né? O infrator, porque tem esse cuidado e tem uma logística muito correta. Que nem a Sandra falou da logística da legislação. A legislação da logística reversa, ela envolve essas embalagens, tem pilhas, baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, todas na mesma legislação, né? Mas que a gente vê efetiva mesmo é das embalagens, 100%, tanto que é referência, né? Então, eu vejo muito desse rastreamento que ajuda muito, porque quando se pega algo que não consegue achar o infrator, diferente do restante. Por exemplo, a gente está trabalhando, tem dificuldade até hoje com as lâmpadas, né? Sim. Tanto que no começo se pagava R$3 para destinar uma lâmpada às empresas. E hoje tem é gratuito porque tem a Reciclo, se eu não me engano, eles têm um ponto de coleta, mas é para o cidadão, não é para as empresas. As empresas continuam tendo essa responsabilidade em destinar. E não funciona corretamente, por quê? Porque eu tenho a minha lâmpada lá em casa, eu acho que eu não vou lá até o ponto de coleta no shopping levar uma lâmpada queimada. Eu não, vou largar aqui na sacolinha do lixo mesmo, o caminhão passa a recolher. E nisso, não, a consciência do agricultor dessa parte do rural é muito forte, né? Mesmo muito organizado. Muito organizada. E que nem até na questão do resíduo como um todo, que nem a gente fala do lixo zero, né? Tem as embalagens, mas eles compreendem todo o resíduo eles da fazem propriedade compostagem, rural. Eles reutilizam, né? É muito bacana a gente falar sobre isso, porque tem várias frentes do resíduo que eles trabalham de forma efetiva, né? A gente está falando, na verdade, olhando aqui a conversa, a logística reversa tem muito a ver com a educação, né? Como é que cultural, é cultural, né? A gente tem que ver com educação. Tudo que tá falando, como a gente pegar o resíduo, o que a gente faz, né? É cultural. Tu tem que educar as pessoas para que elas entendam todo o processo, né? Do resíduo, da onde ele é gerado até a ponta final, né? Isso. Então isso é um processo educativo. Como é que vocês tratam isso na Cotrijal, nas embalagens, em termos de educação? Como é que vocês educam os colaboradores, as pessoas, todos os stakeholders que a gente fala, todos os envolvidos, né? Existe um trabalho em cima disso? Como é que é feito, né? Eu acho que inicia, né, pelo descarte do resíduo comum, né? Que o primeiro passo é você ter, no mínimo, uma separação, né? A coleta seletiva,
dos recicláveis, dos não recicláveis. Então, a gente tem que dar sempre o exemplo, né? Eu acho que, tanto na nossa residência quanto na empresa que a gente trabalha, a gente precisa da coleta seletiva. E aí, os demais resíduos também é uma consequência, né? Então, agora me fugiu, mas, por exemplo, resíduos comuns que vão para reciclagem, a gente estimular para que isso ocorra na prática, né? Então, a cooperativa sempre tem esse cuidado. Assim como os resíduos, os produtos que comercializa, também tem que estruturar uma forma deles retornarem, né? Que é o exemplo, então, da embalagem do agrotóxico. Bom, a Cotrijal comercializa, sim, mas tem o recebimento dessas embalagens. Assim como demais produtos que precisam de uma destinação adequada também. Tudo que for comercializado tem um destino, né? Tem um ponto de recebimento onde comercializa, né? Para estar recebendo e dando a destinação adequada. Claro que eu acho que o fabricante é chave assim, para que isso ocorra de forma correta, porque o fabricante ele tem hoje, pela legislação, é o principal responsável por dar esse destino. Então, e aí por que a logística dos agrotóxicos super funciona? Porque também tem esse elo que tá funcionando, acordos setoriais e tudo mais. E aí tem outros produtos que a gente teve essa dificuldade. O que acontece? Nós, como comércio, do que não tem essa estrutura tão bem formalizada, acaba bancando por esse destino. Mas é importante para que, pensando na questão ambiental, saúde, né, que tenha uma destinação adequada. Então, é por isso que é referência quando se fala em embalagens vazias, porque todos os elos trabalham de forma complexo, adequada. Né? É bem complexo. É uma cadeia bem completa, né? A questão da educação ambiental eu gosto de sempre mencionar que é uma educação continuada. A gente nunca tem início, meio e fim. Ela tem que ser feita diariamente, tem que ter processos, tem que ter informação, tem que ter treinamento, né? Isso envolve tanto os nossos associados como o nosso processo como um todo, né? Seja um dia de campo, seja um treinamento, seja uma conversa com o produtor rural, por exemplo, aqui na feira, sempre saem informações de procedimentos de como deve ser adotado. Com relação ao controle, né, o processo, nós temos um controle muito rígido, seja de uma identificação de uma embalagem que chega, de um controle, né, de um lançamento, de um processamento, da informação para o órgão ambiental. É importante que se diga que a obrigação das nossas unidades de recebimento ela é muito importante, porque nós temos que passar toda essa informação para os órgãos ambientais competentes. Então, existe uma movimentação de destinação, de volumes que chegam, de empresas que fazem parte, de certificação, de credenciamento, né, que hoje não é possível uma empresa, por exemplo, né, desde é importante que se diga um revendedor, ter a sua empresa instalada sem ter um credenciamento com a unidade de recebimento. Sim. Tudo isso é legislação. Se me permite, Sandra, quando a gente solicita toda a questão de licenciamento, a parte de regularização, é necessário, para você poder ter um comércio de agrotóxicos, defensivos agrícolas, é necessário que você, no momento para obtenção, você credencie e descreva como que você vai fazer esse retorno, fazer parte da logística reversa, como que tu vai estar recebendo e destinando, né? Então, tudo isso é organizado e estruturado ainda antes de você iniciar, né? Então, o processo dessa forma, todo desenhado. Desenhado. Por isso que é um case, né? E os outros não têm esse retorno, porque não tem essa responsabilidade, nós estávamos falando em outros bate-papos ali, quando vocês estão falando principalmente de legislação, tu envolve daí um outro ator, que é o setor público, principalmente, né? Sim. E como funciona bem o setor privado, o setor público, a sociedade, né? Como funciona bem esse enquadramento que vocês estão falando, né? Porque a gente precisa de todo mundo, todos os atores alinhados, né, para que isso realmente funcione, né? E é uma das pautas que nós vemos falando da inovação. A inovação, por exemplo, dentro de um ecossistema, ela precisa funcionar de que maneira? A sociedade precisa estar envolvida, o setor privado precisa se envolver, o setor público precisa se envolver. É um condicionante, né, para sucesso. Né, para as coisas acontecerem de fato, né? Eu acho que é um case bem importante, né, de atores envolvidos, né? Na verdade, isso no ESG, trazendo para a questão que a gente trabalha, é os stakeholders, né? É mapear todos os públicos de interesse do meu negócio, qual que é o papel de cada um, né, dentro desse negócio. Por exemplo, o setor público, se eu não estou alinhado com um determinado empreendimento, eu não consigo nem instalar uma empresa em determinado lugar. Então, eu tenho que olhar tudo que precisa, todos os elos. Às vezes, no meio do caminho, a gente vai tendo elos que a gente não mapeou, porque são vários parceiros, né?
E isso é bacana fortalecer e as empresas mapearem, porque a Sandra falou uma coisa muito importante, que a educação ambiental ela tem que ser continuada, né? O que eu vejo, a realidade, né, Deise, a gente vê assim que a maioria das empresas trata isso como um evento, uma coisa pontual, não se faz nada além do Dia do Meio Ambiente ou, sei lá, na Semana Lixo Zero. É difícil ter algo continuado, né? E eu acho que essa questão da sustentabilidade do ESG vai começar a fortalecer isso que a Sandra falou, de ser continuada, por quê? Porque a gente precisa tirar do olhar das pessoas que sustentabilidade é só meio ambiente, e não é. É educação, envolve inovação, envolve economia, envolve comportamento, cultura, principalmente. Então, vai além disso, né? Transcende, né? Transcende. E transcende principalmente para o lado social também, né? E é importante dizer também que o nosso trabalho tem esse lado social, né? A gente procura também sempre ver o entorno, né? Aonde que a gente pode atuar, não somente em Passo Fundo, né? Porque como a gente atua em 184 municípios, a gente está sempre com essa visão macro, né? Você volta a falar da FENACE, que entra aí essa questão, cento e quantos municípios? Nosso do Rio Grande do Sul, do Simbalagem, são 184 municípios, e a FENACE 19 estados. Olha só, 19 estados e 180. Então, imagina você como uma pessoa referência, porque agora está liderando a FENACE, né? Quantas pessoas ela tem que ajudar a construir, né? Porque um desenvolvimento não é fácil. Com quantos municípios, e daí você vai, tu conhece a realidade de cada município. Às vezes lá não tem nem legislação, não tem prefeitura que trabalha, talvez, né? É questão de competência também, né? Competências, é um mundo bem diverso, né, para trabalhar. Dentro dessa dinâmica da federação, né, a gente teve essa felicidade da união das associações, que são outras embalagens, né, ao longo do Brasil, que a gente tinha uma necessidade de uma entidade que nos representassem, né? E já estava passando do tempo de que a gente tivesse essa voz, né? Através de alguém que realmente conhece o nosso setor, como o André mesmo falou, não é um setor fácil, né? Para se desenhar ele é muito diferente, né? A atuação de cada elo efetiva, ela tem que ser realmente cobrada, que isso aconteça muitas vezes. E quando a gente pensou nessa questão da criação de uma federação, ficou muito evidente que nós precisávamos realmente melhorar os nossos processos. Então, tudo que se faz hoje, por exemplo, no Simbalagem, se faz em outras unidades de recebimento ao longo dos estados que a federação atua. Então, a Manu falou referente a cada realidade, né? Eu tenho viajado muito pela federação, tenho a felicidade de ter essa, vamos dizer, essa confiança depositada pelos meus colegas, né, que fazem o mesmo trabalho que nós ao longo do Brasil, com as centrais, através das suas associações, com um trabalho assim que a gente só tenha que se orgulhar, né, voltado para a defesa do meio ambiente, para a proteção do mesmo, preocupado com ações sociais junto ao poder público, sempre procurando desenvolver melhorias nesse processo, preocupado com a educação ambiental dos pequenos, né, não falando somente de embalagens vazias defensivos agrícolas, porque não é a nossa pauta, muitas vezes, porque não é também o foco ali. Né? Às vezes são escolas urbanas ou rurais, mas nós não vamos falar para crianças, né, dessa forma. Como disse a Deise, é importante que se aprenda pelo menos o lixo de casa, separar e entender que tem famílias que vivem, né, Manu, tu sabe tão bem disso, que vivem dessa receita, e que é tão importante nós nos preocuparmos, né, seja de colocar a separação do lixo em casa, e que a gente possa contar com esse recurso para a família. Né, Sandra? A gente está falando de educação, tu vê como é complexo, né? Por exemplo, quando eu falei de você ter todos os atores envolvidos e comprometidos, é aquela mesma dinâmica que você pensa assim, eu em casa eu coloco o lixo ali, e depois disso vai ser misturado tudo, mas não é assim. Né? Então o cara lá da ponta, ele precisa estar dentro do processo, ele tem que ser responsável por isso. Então por isso que é muito complexo, e esse processo de educativo do lixo, ele é muito amplo, né? E todos precisam estar envolvidos, né? E é um processo de educação. E como ele falou, é chave, tem que ser educação continuada.
Porque a gente aprende hoje, amanhã a gente esquece. A gente aprende hoje e amanhã a gente E esquece. aí você pensa que de repente em pouco tempo você perca todo esse processo que nós já andamos tanto, né, na questão da educação ambiental. Então nós precisamos multiplicar, nós precisamos treinar pessoas que sejam multiplicadores, não somente na educação ambiental, como nos procedimentos, dos profissionais, né, desde que a gente fala tanto, né, os nossos agrônomos, os nossos técnicos, que são eles que estão lá no campo e que levam a informação para o produtor, né? Exatamente, e que eles possam fazer o nosso papel lá no campo, que seja o nosso braço, né? Que daqui para lá saia toda essa informação de forma correta, seja ela operacional, seja de forma de educação ambiental, mas que a gente possa passar os moldes, né? Para que haja uma continuidade desse trabalho. Isso é algo que eu observo no teu trabalho que faz com que realmente seja, né, esse sucesso, porque você cria novos líderes. Não tem como a Sandra estar em todos os estados ao mesmo tempo, trabalhando várias frentes. Não, ela replica o conhecimento, leva e faz essa união, né, do negócio. Você comentou ali, principalmente, dar o exemplo, né? Você falou dar bons exemplos. Bons exemplos educam e formam líderes, né? Eu acho que... Com certeza. Porque o que se quer é que tu transforme, tu mude a cultura. A partir do momento que aquilo se torna cultural, é tão simples e tão fácil, né? Então, essa questão ambiental, assim, de resíduos, nem se fala. Tinha uma dificuldade porque as pessoas, não é só uma questão de consciência, acontecia daquela forma. Sim. E quando tu tem essa mudança de cultura e aquilo se torna fácil, prático, e tu demonstra, e tu é exemplo, é fácil de seguir, porque aí torna cultural. E sustentabilidade também tem que estar na veia da gente, né? Seria muito fácil falar. Agora, a partir do momento que você executa e você dá o exemplo, aí facilita, né? E quando vocês deixam o produtor entender a participação que ele tem nesse processo, ele se sente tão importante em poder contribuir, que aquele processo lá, que parece tão simples de aplicação do produto, até uma economia para que ele possa fazer o uso do produto 100%, né? Fazendo a tríplice lavagem. E quando ele entende que ele faz parte de um sistema, né, Daisy, que representa tanto e que é voltado para o meio ambiente, ele realmente ele entende que aquilo precisa ser continuado, que ele precisa passar para o filho, né? E é isso que a gente pensa, porque a preocupação com que essa cultura ambiental ela não tenha continuidade realmente é um retrocesso no nosso trabalho, que nós avançamos tanto, né? Bacana. Ele se sente parte, né? Exato, processo. Inserido no processo. Parece meio filosófico, né? Mas é se sentir parte de um contexto que você ajude outras pessoas, né? Isso. Eu acho que é isso. E que é fundamental, né? As pequenas ações suas são fundamentais no processo como um todo. E com certeza é a parte mais importante, é o usuário do produto, né, o agricultor. Porque se ele não traz de volta, se ele não faz isso retornar, a gente não vai ter todo esse sucesso da questão de reciclagem, de reutilização das embalagens. E o Brasil, ele é referência, né? Eu acho que hoje tem 94%, Sandra, 94% de embalagens que retornam. Então, elas só retornam porque ele faz. 94% é o número, isso? Isso, das embalagens que são colocadas no campo retornam, né? Então, isso a nível de Brasil. Então, só é possível porque o produtor fez a parte dele, né? Utilizou o produto, fez a tríplice lavagem, inutilizou a embalagem, retornou, devolveu essa embalagem, né? Tipo, nós na Cotrijal, a gente tem na nota fiscal do produto já indicado o local que ele deve fazer a devolução, né? E controla esse processo. Depois que a gente recebe, verifica se as embalagens, faz a conferência e aí entrega na central. A central, depois que ela recebe, é que vai encaminhar para reciclagem. Sim. Mas por isso que eu comentei que é tão importante a parte do produtor, porque só retorna porque ele devolveu, né? Então, para que esse procedimento dê certo na central, lembrando que nós temos os nossos operadores, né, Daisy, também, que estão lá e que vão passar uma embalagem a uma, né? E a importância do trabalho deles lá dentro. Então, esse capricho que o produtor tem em devolver as embalagens de forma adequada, ele reflete diretamente no trabalho da central. Né? Porque pensa, um operador está lá, ele vai pegar uma por uma, vai ver se tiver uma sobra de produto, se tiver deixar de fazer a tríplice lavagem, automaticamente ele vai acabar se contaminando com aquele produto. Então a importância dele entender que tem um outro agente lá no meio também, que vai passar pelaquela embalagem e que vai precisar de que ela esteja de acordo com o que a legislação pede. Então essa questão é muito importante, a questão de educação mesmo, que tenha conhecimento dos processos, do que resulta isso, quais são os números, né? Se sentir inserido
envolvido nesse processo é de suma importância. Por isso que eu chamo o produtor do principal ator do processo, porque os nossos números hoje realmente é garantia de um procedimento de forma adequada, adotado lá na propriedade rural, que é o local adequado, né? Não é na casa, não é lavar no tanque, não é lá na lavoura, essa tríplice lavagem, né? Que bacana. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria aqui agradecer muito, Sandra, porque além de proporcionar que esse projeto se realizasse aqui nesse Espaço SG, como nossa parceira, você também é parceira em várias frentes, na Semana Lixo Zero, já fizemos parcerias em ajudas às cooperativas de reciclagem, né? Você não atua só pela tua empresa, tem outras frentes também, é bom colocar aqui. Precisamos de mais Sandras. E agradeço assim o convite, a presença de vocês em participar aqui do podcast, porque a gente precisa compartilhar cada vez mais, né? A Deise eu conheço faz um bom tempo e Não Me Toque é a capital da agricultura de precisão, né? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei, quando eu comecei a trabalhar, eu tive que fazer um evento com peixes. Meu Deus, mas é a capital da agricultura, quem é que vai num evento com peixes? E lotou aquele auditório da Cotrijal, porque a gente fez uma parceria bacana. E eu vejo muito forte isso no interior, né? Essa parceria de querer dar certo. Coisas que eu acho mais difícil em cidades como Passo Fundo, né? Ontem a gente ouviu até do prefeito comentando que era fácil fazer isso aqui, que os pequenos sofriam, que não dava certo, que dava briga. Mas eu vejo o contrário. Eu vejo que nos municípios pequenos desenvolve mais e mais rápido e prospera do que os grandes. Porque lá não fica essa coisa de tem que ser eu fazer primeiro ou fulano, né? Eu trabalhei 5 anos lá em Não Me Toque, na prefeitura. Sempre a união era muito forte com a prefeitura, com a associação, com a Cotrijal, sempre. Nunca teve uma pessoa que ficou de fora, né? E se nós tivéssemos metade aqui em Passo Fundo, essa feira já estaria acontecendo há muito mais tempo. Tudo já estaria acontecendo há muito mais tempo, né? Mas é que nem a Sandra falou, né, Sandra? É uma mudança de cultura. Nós temos aqui na região diversos ativos de inovação. Só que cada um pensa e corre no seu caminho, né? Mas a gente não conseguia... A Feitec veio já com esse propósito, nós unirmos todo mundo aqui nesse espaço, nesse evento, para realmente a gente discutir, colaborar, conversar, logicamente, essas conversas virarem negócios, buscar conhecimento, né? Sim. Mas eu acho que vocês comentaram uma coisa muito importante, a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu acho que o processo colaborativo, ele está dentro do DNA da inovação, né? A gente precisa se envolver, a gente não consegue fazer nada sozinho. E a gente tem exemplos na prática, que quando a gente se ajuda, complementa, né? Agrega. E eu já vou aproveitar e agradecer a Deise, agradecer a Sandra pelo papo. O tempo parece que é pouco, mas né, a gente teria mais coisas para conversar. E eu gostaria que vocês falassem das redes sociais de vocês, como contatar vocês, falassem um pouquinho também dos projetos futuros das embalagens, da Cotrijal, para a gente dar um certo encaminhamento aí. Agradeço a presença de vocês aí. Eu gostaria de agradecer também, né, esse espaço para a gente poder falar, né, desde um pouquinho da nossa área ambiental, né, que quanto mais agentes trabalhando em prol, melhor, né. Manu, eu que agradeço em poder participar, né, desses projetos que são tão importantes, que a gente gostaria que tivessem mais agentes, né, mas vamos confiar que sempre pode ter mais braços aí para poder complementar essas ações, dizer que é motivo de muito orgulho sempre estar voltada para as ações ambientais, dizer também que a Cotrijal é uma parceira que sempre que eu aciono são prontos para atender o nosso pedido. Nós estamos sempre valorizando o trabalho daqueles que estão junto conosco, né, que tem que ser reconhecido. Não me causa nem um pouco de estranheza, né, que cooperativas queiram melhorar o processo, porque eu acho que é o caminho, né? Todo mundo precisa melhorar o ambiente e a Cotrijal é um exemplo, né, que eu cito aqui, cito no Brasil inteiro, porque realmente eu vivo, né, o trabalho em conjunto com eles através dos embalagens, como a Deise disse, há 12 anos conosco, e já a primeira cooperativa que abraçou a ideia de construir um posto, que não precisaria, né, mas que quis melhorar esse processo para o produtor e que está aí nossa parceira. Então, contem conosco.
tanto com os Simbalagens quanto com a federação, né? Todas as questões não só sociais, como a Manu bem relatou aqui, ambientais e de questões principalmente de educação ambiental, que é uma preocupação nossa, que hoje nós devemos trabalhar isso, não deixar para amanhã. E agradecer o espaço, né, para contar um pouquinho desse trabalho que tanto nos orgulha. Bom, muito obrigada. Também agradeço, Sandra, o convite, Manu e vocês. Quero parabenizar o espaço aqui, que é muito bacana. A feira também está muito boa. Onde encontrar a gente? Então, a Cotrijal tem site, Instagram, né, da Cotrijal. Eu fico locada na sede administrativa em Nometoc. Então, é isso, assim, precisando, acesse, né? E fico à disposição também. Muito obrigada. Antes de eu mencionar nossos apoiadores e parceiros, o André tem um presente para vocês. Importante, a gente, no final de cada podcast, a gente dá um mimo para os nossos Ele convidados. só pegou os tamanhos errados das camisetas, mas tá Mas tudo bem. depois a gente... Obrigada pelo carinho. Mas já fica no compromisso. Com algumas palavrinhas que a gente... Tudo voltado para nossa área, né? Exatamente. E por último, a Cielo, nosso parceiro. Isso aí. Então, mimo pela participação, a gente adorou esse papo com vocês. Muito bacana. Logicamente é um papo curto. Teria que ser um podcast de, sei lá, de quantos dias, 24 Peço horas. desculpa até pela pergunta tudo, inesperada. Né? Mas a ideia é ter essa informalidade, justamente, né? Eu acho que a Sandra falou que não esperava isso, mas eu acho que o físico representa o jurídico, né? O que a gente faz na nossa vida física reflete no jurídico, tá? Agradeço a Sandra, agradeço a Deise pela presença aí. Muito obrigada. Um agradecimento especial, então, aos apoiadores desse projeto, do podcast, aqui junto à Feitec, a empresa Ambev, Inovare Container, Plin Construtora, Italac, Maxicom, Canali, Criativa, Topografia Mioto, Cicred, Ópera e as Simbalagens aqui hoje com a Sandra, né? Colocando aqui a experiência de trabalho e mostrando, né, que a parceria não é de hoje, é forte e também estamos à disposição para ajudar, né, André, e contribuir sempre. A gente agradece sempre os nossos apoiadores, que é eles que nos dão sustentação, principalmente para trabalhar esse espaço que a gente está aqui na Feitec, né? Em especial a Cotrijal e as Simbalagens, tá? Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais.